Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar três formas da gente encontrar a equação de uma reta passando por dois pontos dados. Então vamos tentar descobrir qual é a equação da reta que passa pelos pontos 2, 1 e 5 e 7. Então, o primeiro método que eu vou mostrar aqui para vocês é o método que vai usar aí duas formulinhas, que é a formulinha m igual a y1 menos y2 sobre x1 menos x2, e depois a gente vai transformar essa segunda fórmula para esta daqui. Basicamente, né, se você prestar atenção, é a mesma fórmula. Da primeira linha aqui para a segunda, a gente só passou esse x1 menos x2 aqui multiplicando e virou esse termo. Tá? Então, é bem simples de decorar esse método. O que está por trás desse método, né? Bom, o que a gente pode lembrar aí quando a gente está pensando no plano cartesiano e retas? Exceto nos casos em que a reta vai estar paralela a um dos eixos, né? Ou a reta vai estar aqui na posição horizontal, que ela vai ter uma equação da forma y igual a k, ou na posição vertical, que ela vai ter uma equação da forma x igual a k, todas as outras retas elas estarão meio que inclinadas aí, né? Elas vão ter um outro ângulo associado. E aí o que acontece? Quando a reta ela está numa posição desse tipo, ela vai formar um ângulo com o eixo x, né? Lembrando que aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. E esse ângulo aqui, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele vai dar o nosso coeficiente angular, né? Não o ângulo. A tangente deste ângulo vai ser o nosso coeficiente angular, que a gente vai chamar aqui de m. Então, como que a gente vai encontrar essa tangente? Lembrando lá de trigonometria que tangente é o cateto oposto pelo adjacente, vamos supor que a gente tenha os nossos dois pontos quaisquer aqui, né? Então, esse ponto aqui é o ponto x1, esse ponto aqui é o ponto x2. Tanto faz a ordem aqui, tá? É só uma anotação. y1, y2. Se a gente passar uma paralela aqui, ó, a gente consegue um triângulo retângulo, que vai ter o mesmo ângulo que este ângulo aqui. E aí o que acontece, ó? Este cateto, que vai ser o nosso cateto oposto, vai ser y2 menos y1, o tamanho dele. E este cateto, que vai ser o nosso cateto adjacente, vai ser o x2 menos o x1. E como que eu encontro a tangente fazendo o cateto oposto pelo adjacente? No caso aqui só os índices ficaram trocados, mas isso pouco importa. O que importa na hora de você resolver esse cálculo é manter a ordem, né? Então, se você começou escrevendo o y desse cara aqui, você na linha de baixo começa escrevendo o x dele, né? A coordenada x. Eu vou mostrar as duas formas aí para vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Certo? E aí, da primeira linha para a segunda, a única coisa que a gente vai fazer é trocar, né, esse yp e esse xp para qualquer um dos dois pontos aqui, as coordenadas de qualquer um dos dois pontos. E deixar esse y e esse x sem ninguém. Então vamos lá. Primeira coisa, calcular o coeficiente angular que a gente chamou de m. Eu vou fazer y1, vou começar pelo ponto A, então a gente vai ficar com 1 menos 7, dividido por 2 menos 5. A gente vai ficar com menos 6 dividido por menos 3, e esse coeficiente vai dar 2. Se eu tivesse invertido a ordem, né, tivesse começado pelo ponto B, por exemplo, ficaria 7 menos 1 e 5 menos 2, que vai dar, claro, a mesma coisa, vai ficar 6 sobre 3, que é 2. Então essa é a primeira parte, encontrar o coeficiente angular. A segunda parte é substituir qualquer um dos dois pontos nessa segunda formulinha aqui, né? Y menos yp igual a mx menos xp. Então eu vou substituir o ponto A, que ele parece ser mais tranquilo. O y do ponto A vale 1, o coeficiente angular aí a gente encontrou vale 2, e o x aí do coeficiente, o x do ponto A também vale 2.
Faz a distributiva, a gente vai ficar com y menos 1 igual a 2x menos 4. E agora vamos deixar ela na forma reduzida. Passando um para o outro lado, somando, a gente vai ficar com 2x menos 3. Então essa é a equação dessa reta usando esse primeiro método. Se você quisesse deixar a equação na forma geral, é só passar todos os termos para um lado só, né? Então ficaria y menos 2x mais 3 igual a 0. Então essa é a forma geral da equação da reta. O segundo método, que é o método que eu costumo utilizar na maioria das vezes, ele envolve sistemas lineares e é bem tranquilo de resolver. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que toda reta no plano cartesiano vai ter a forma y igual a mx mais b, ou y igual a x mais b, né? Algumas pessoas preferem utilizar o a aí. Como eu usei o m lá no coeficiente angular lá atrás, eu vou continuar mantendo o m como coeficiente angular. E aí é bem simples. Por quê? Porque eu preciso de uma reta que passe pelo ponto A e pelo ponto B, e ela tem essa equação aqui. Basta que eu substitua, então, as coordenadas, né? No lugar do y aqui eu vou ter 1, no lugar do x eu vou ter 2, e tem que ser a mesma coisa para o outro ponto. Quando o y for 7, o x tem que valer 5. E aqui é bem tranquilo, por quê? Eu tenho um sisteminha linear aí 2×2, duas equações e duas incógnitas, e eu tenho a mesma incógnita na primeira linha e na segunda. O que significa isso? Significa que eu posso subtrair uma linha da outra e aí eu vou cancelar isso, né? Ou multiplica por menos 1 e soma, pensando no método da adição. Então eu vou fazer a segunda linha menos a primeira, 7 menos 1, 6, 5 menos 2, 3 e b menos b, 0. E daqui eu encontro que o m vale 2, que a gente já sabia porque a gente encontrou anteriormente. E agora, como é que eu faço para encontrar o b? Só substituir em qualquer uma das duas equações o valor de m. Vou substituir na primeira. Então, como m vale 2, eu vou colocar 2 aqui. E vou encontrar agora o valor de b. 2 vezes 2 dá 4. Vou passar subtraindo. E aí eu encontro que o b vale menos 3. Então, a minha equação aí, na forma reduzida, né, vai ficar y igual a 2x menos 3. Foi o que a gente tinha encontrado. E a última maneira é usando determinantes. Então, o que acontece? Quando a gente tem 3 pontos alinhados no plano cartesiano, se a gente montar um determinante com esses 3 pontos, onde a primeira coordenada vai ser o x, né? Então, x1, y1, e deixa toda essa coluna aqui valendo 1, x2, y2, x3, y3, esse determinante ele vai dar 0. Se esses 3 pontos estiverem alinhados, tá? Só que a gente não tem 3 pontos aqui, a gente tem 2. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é deixar esse terceiro ponto aí sem nenhuma coordenada, deixar ele como x e y. Tá? Então, a gente deixa ele como x e y e substitui as coordenadas dos pontos que a gente tem. E esse determinante tem que dar 0. Então, eu vou substituir 2, 1 e 1, 5, 7 e 1. E aqui eu vou deixar x, y e 1. Tem gente que deixa o x, y na primeira linha. Tanto faz aí, o que você preferir. E a gente precisa que esse determinante dê 0. Tá? Então, como que a gente calcula, né, o determinante de uma matriz 3×3? A gente copia as duas colunas da matriz e faz aquela multiplicaçãozinha das diagonais. Né? Então, 2, 5 e x, 1, 7 e y. Então, vamos lá. Essa diagonal aqui, sinal que vem antecedendo as multiplicações vai ser positivo. Né? Então, a gente vai ficar com 2 vezes 7, 14. Mais x, mais 5y. E na segunda diagonal aí, a gente vai ficar com o sinal que antecede sendo negativo.
Então, eu vou ficar com menos 7x menos 2y e menos 5. E tudo isso tem que dar 0. Então, eu vou ficar com x menos 7x menos 6x. 14 menos 5 vai dar 9 positivo. E eu vou ficar com 5y menos 2y, que dá 3 positivo. E tudo isso é igual a 0. E aí, como você pode perceber, né, todo mundo aqui é múltiplo de 3. Então, eu posso dividir a equação inteira por 3 sem nenhum problema. E aí, eu fico com a forma geral dessa equação. E aí, se você quer a forma reduzida, é só isolar o y. Então, passo o x e o 3 para o outro lado. E a gente chega de novo na equação dessa reta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, considerem se inscrever no canal, deixar um like ou um comentário. Um abraço a todos e até a próxima.